tô com fone de ouvido aqui, então só para saber se tá dando tudo certinho aí. E tudo bem? Eu- Tudo bem, graças a Deus. E com você? Também, tudo Como jóia. foi aí a semana? Foi bem corrida. Nem me fale. Eu também. Foi bem corrida essa semana. Mas é bom, né? É ótimo. Trabalhando É bom, bastante. sim. Vamos só esperar mais um pouquinho, cara, que as pessoas estão entrando Tá? e aí a turma já tá dando oi aqui. Você não consegue ver os comentários, não, né? Porque eu vou respondendo aqui, vou anotando Consigo, as. consigo, Consegue? Tá, consigo. porque aí Mas eu aí vou você anotando vai as. anotando e a gente vai. Isso, isso. Isso. E aí eu vou deixando lá pro final. Ô, Ká, então, para a gente começar aqui a se apresentar, né? Então, aí da Isso. sua turminha, para quem não me conhece, né? Eu sou a professora Cláudia, tenho formação em educação física e trabalho com programas de qualidade de vida corporativo. Trabalho com idosos, com condomínios, então tudo que é voltado para atividade física, saúde, bem-estar, é aonde a gente se enquadra. E aí a alimentação, né, a nutrição faz parte dentro dos nossos pilares, entre eles da saúde física. E aí a gente leva tanto esse tema para as empresas, as pessoas têm tanta necessidade, né, de informação, e aí por isso que a gente criou o convite aí para trazer você para poder falar desse assunto hoje. Aí eu queria que você se apresentasse para a gente Então, conversar um pouquinho. isso. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Borducci, eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição clínica funcional. Sou pós-graduada também em bioquímica, metabolismo para praticantes de atividade física. Também me especializei em fitoterapia, então trabalho bastante com fitoterapia. E também sou coach. Então, eu fiz um curso de especialização em coach e utilizo essas estratégias aí no meu dia a dia, nas consultas para os meus pacientes. E agora tenho estudado bastante intestino. E quando a gente fala em imunidade, né, que é o nosso tema da live hoje, o intestino ele é um dos órgãos assim essenciais quando a gente fala em imunidade, né? Então, a gente tem dois tipos de imunidade. Então, a gente tem a imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela, e a gente tem a imunidade adquirida, né? Que é uma imunidade que você leva tempo para se desenvolver. Você vai tendo acesso a patógenos, né? Então a gente vai criando, nosso organismo vai criando resistência a essa exposição que a gente tem ao longo da vida. Então, imunidade, na verdade, a gente não constrói de um dia para o outro. Então, quando as pessoas falam assim, toma isso que você vai melhorar a sua imunidade, toma aquilo que você vai melhorar a sua imunidade. Então, existem estratégias que a gente utiliza para manutenção e melhora de uma imunidade que você já tem, né? Então, a gente tem alguns alimentos, a gente tem alguns, por exemplo, minerais, né, que auxiliam aí, mas nada é de um dia para o outro. E aí, quando a gente fala nessa época de Covid, e não só no Covid, né? A gente tem que pensar na nossa imunidade o tempo inteiro. Porque o que a gente pode fazer para reduzir a nossa exposição é cuidar da nossa imunidade. Porque se a gente contrai o vírus, a gente tem um impacto muito menor do que um indivíduo que tem uma imunidade mais baixa, né? Então, quando a gente fala em intestino, quando você tem uma alimentação rica em conservantes, aditivos químicos, conservantes, né, esses emulsificantes, eles geram uma alteração ali na hiperpermeabilidade intestinal. E aí, essa lesão que gera, ela vai acabando com a sua imunidade e gera um processo inflamatório. Então, quando você tem um processo inflamatório de baixo grau, aumenta ainda mais a hiperpermeabilidade intestinal. E é no intestino que a gente absorve os nutrientes. Então, se você não tem um intestino com uma microbiota saudável, com uma barreira intestinal não permeável, você é um candidato a ter uma baixa imunidade. E aí, quando a gente fala em hiperpermeabilidade intestinal, a gente fala no consumo excessivo de açúcar. Isso faz com que você tenha mais hiperpermeabilidade intestinal. Quando você fala
em alimentos ricos em farinha, produtos, né, industrializados que são ricos em farinhas, isso aumenta também a hiperpermeabilidade intestinal e até mesmo um processo inflamatório. Então, cuidar do intestino faz parte do início de tudo, porque é lá que a gente vai absorver os nutrientes também. E se você tem um intestino hiperpermeável, você não consegue absorver esses nutrientes, né? E aí você tem uma baixa e uma piora da imunidade. O Então, Cá, então, assim, posso ir complementando algumas coisas com você? pode. Porque, assim, muitos alunos e muitas pessoas das empresas perguntam exatamente assim. Aí, o que eu queria perguntar para você, por exemplo, exatamente nessa época de Covid? Ah, eu faço atividade física ou eu não faço? Ah, eu durmo bem ou eu durmo mal? Eu tenho uma alimentação... Porque a gente sempre acha que tem uma alimentação muito boa, até chegar numa nutricionista e ela falar, meu Deus, a coisa não era como você imaginava. E é verdade, aí você acha que você come verduras, legumes, tal, que você está arrasando. E, na verdade, quando você realmente passa numa consulta com uma nutricionista, você vê que está tudo errado. Então, por exemplo, as pessoas estão falando assim, principalmente nessa época de Covid, eu posso suplementar alguma coisa? O que eu posso comer da noite para o dia, por exemplo, né? Que eu posso, que vá melhorar a minha imunidade. Outra coisa que eu ia te falar, você falou que a saúde começa tudo no intestino. A gente só consegue ter todo esse entendimento quando a gente passa numa nutricionista? Existe um Na, exame específico? Como que a gente então, na sabe disso? verdade, quando a gente fala em imunidade, eu trabalho muito com sinais e sintomas, né? E quando a gente também fala em saúde intestinal, a mesma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita queda de cabelo, ela é uma pessoa que tem uma hiperpermeabilidade intestinal, porque não é normal cair muito cabelo. É normal a gente perder 100 fios de cabelo. Quando a pessoa tem unhas frágeis, é um sinal de que há uma hiperpermeabilidade intestinal. Quando a pessoa tem muita doença de pele, por exemplo, dermatite, psoríase, rosácea, isso também está relacionado com o intestino, provavelmente com proteínas que esse indivíduo consome e que ele não tem boa digestibilidade. Ele tem um processo que a gente fala de uma intolerância, uma alergia a determinadas proteínas, né? E aí, muitas doenças autoimunes, por exemplo, o hipotiroidismo, também começa no intestino. Porque às vezes o indivíduo consome proteínas que ele não tem uma boa digestibilidade, ele tem uma certa intolerância a essas proteínas. Quando ela vai para o intestino, um intestino hiperpermeável, essas macromoléculas elas caem na circulação. E aí, o sistema imunológico, como ele não identifica essas proteínas, o sistema imunológico começa a ativar. E aí, essa pessoa, se ela tiver uma predisposição a uma doença autoimune, ela pode desenvolver uma doença autoimune. Então, quando a gente fala em psoríase, quando a gente fala em hipotiroidismo, quando a gente fala em lúpus, artrite reumatoide, todas essas doenças, elas têm relação com o intestino. E aí, existe exame, né, para a gente falar sobre intolerância alimentar. Então, existem alguns exames que a gente pode fazer. Tem um da saliva, tem um de sangue, onde você analisa alimentos que o indivíduo tem uma intolerância. Mas eu acabo não indicando para todos, porque é um exame caro. E aí a gente indica mais para aquelas pessoas que já estão tentando, já estão com uma alimentação limpa, já está com uma alimentação saudável, mas mesmo assim ainda apresenta muitos sinais e sintomas. Então, quando a gente fala em saúde intestinal, avaliação, um nutricionista que trabalha de uma forma sistêmica, né, de uma forma holística, que não avalia o indivíduo só ali. Eu tenho muito paciente que fala assim, nossa, mas eu só te procurei porque eu queria correr. E aí, óbvio, o paciente chega com um processo digestivo alterado, o paciente chega com o intestino não funciona bem, às vezes tem uma síndrome fúngica, então faz parte do processo tratar tudo isso também, né? Então, durante a consulta, a minha consulta demora 2 horas, então durante a consulta eu acabo investigando muito todos esses detalhes. E quando a gente fala um indivíduo que tem uma alimentação bem ocidental, que é a maioria hoje da população, que é uma alimentação rica em conservantes, aditivos químicos, farinha, açúcar, gordura saturada, muita bebida alcoólica. Então, é um indivíduo que não tem um intestino íntegro. É um indivíduo que, com certeza, tem uma hiperpermeabilidade intestinal. E aí a gente usa estratégias para recuperar essa hiperpermeabilidade, para recuperar uma microbiota
Então, as bactérias presentes no nosso intestino, elas se desenvolvem de acordo com o alimento que você dá para ela. Se você tem uma alimentação rica em vegetais, né, uma alimentação plant-based, você com certeza vai desenvolver, né, não dá para dizer certeza, mas há uma grande chance de você desenvolver bactérias que vão ter um efeito, a fermentação dessas fibras, né, das plantas, dos vegetais, a fermentação dessa fibra, ela vai produzir uma substância com uma ação anti-inflamatória, que é quando a gente fala em butirato, quando a gente fala em propionato, quando a gente fala em acetato. Então, você ter bactérias probióticas importantes lá no seu intestino, ela vai ter uma ação anti-inflamatória, porque ela vai fermentar essas fibras e vai produzir essa substância anti-inflamatória. Então, agora, se você come farinha, se você come muita gordura saturada, se você tem uma alimentação muito cheia de açúcar, muita proteína, tá? Porque hoje em dia muitas pessoas acham que o carboidrato é vilão e que a proteína é a salvadora da pátria. O carboidrato vilão, que na verdade eu nem chamo muito como vilão, mas consumido aí de uma forma excessiva, são os carboidratos refinados, provenientes dos produtos industrializados, né? Então, cheio de farinha, que vem muito açúcar, que vem adicionado de gordura saturada. Então, esses carboidratos são carboidratos que devem ser consumidos o mínimo possível. A tua base da alimentação, ela pode ser carboidrato, mas carboidrato complexo, carboidrato que tem fibra, né? Então, arroz integral, batata doce, até mesmo o arroz branco, né? Muita gente acha que é vilão o arroz branco. Não, o arroz branco não é um vilão. Desde que você consuma ali fibras junto, né? Então, você consome um vegetal cozido, você consome uma salada, né? Uma folha ou uma folha refogada. Então, o índice glicêmico desse carboidrato vai ser diferente de você comer um arroz com batata frita e um bife à milanesa. Então, a gente não pode colocar um alimento como um vilão e o outro como bonzinho. Na verdade, é um conjunto, né? Então, quando a gente fala em uma nutrição adequada, é equilibrar tudo isso. Eu posso comer um bolo, um pedaço de torta? Claro que pode, mas isso não pode ser a base da sua alimentação. Isso tem que ser exceção, né? E a base da sua alimentação tem que ser uma alimentação rica em plantas. Proteína, tem muita gente que come proteína animal. Também não acredito que seja vilã. Só que a população hoje em dia come muita proteína. E se você come muita proteína, você desenvolve mais bactérias proteolíticas. E essas bactérias, se o indivíduo não tem uma boa digestibilidade, essas bactérias elas produzem cadaverina e putrescina. E é aquele indivíduo que solta gases mal cheirosos. Porque as bactérias que estão dentro do intestino dele são produtoras de gases mal cheirosos, né? Camila, quais são as proteínas? Quais são os alimentos de proteína? Então, fonte de proteína a gente tem proteína vegetal, então as castanhas, as oleaginosas. As pessoas acham que proteína só tem na fonte animal, né? Mas a gente tem é que você falou que a gente come muita proteína. Proteína animal. Animal, tá. Proteína animal. Normalmente a população tem uma ingestão muito elevada de proteína animal, né? Então a proteína animal, muita carne, muito frango, peixe não é assim, a população não é grande consumidora de peixe, a maioria é consumidora de carne vermelha, que vem com gordura saturada. Então quem tem uma opção de vida de consumir carnes, pode consumir, mas não em volume grande. Então, as pessoas hoje em dia, elas comem proteína como se não houvesse amanhã. E as proteínas vegetais, por exemplo, a aveia tem proteína vegetal, a ervilha, a quinoa, feijão, grão de bico, as oleaginosas também tem proteína. Então, basicamente, assim, as plantas, elas têm proteína. Claro que não numa quantidade elevada como as proteínas animais. Né? Mas hoje em dia a população quase não consome, principalmente porque as pessoas têm medo de comer arroz e feijão porque dizem que engorda. Engorda. Né? Então deixa de comer arroz e feijão e aumenta a ingestão de carnes, achando que está melhorando a vida, que eu vou emagrecer comendo muita proteína. Não é bem assim que funciona. Né? Então quando a gente fala em saúde intestinal, é uma avaliação aí bem ampla, né? E aí tem sinais e sintomas, é um questionário que a gente aplica aí durante a consulta
para identificar o indivíduo que realmente tem uma hiperpermeabilidade intestinal ou que ele tem um consumo excessivo aí de proteínas e muitos gases, processo digestivo lento. E hoje em dia também muita gente toma omeprazol, né? Ah, tenho dor de estômago e toma omeprazol. Então, tem estudos já comprovando que o uso prolongado do omeprazol ele pode causar doenças neuronais, né? Como Alzheimer, demência. E a gente tem que corrigir a causa e não ficar Isso. usando o medicamento a longo prazo. É claro que o medicamento é importante no momento que o indivíduo está numa fase aguda de dor ou com uma úlcera, né? Mas é importante corrigir o que causou tudo isso. Então, quando a gente fala em imunidade, o intestino é um dos órgãos que eu considero aí sendo muito importantes. E também, agora eu até queria Desculpa. falar para você, né? Porque a gente sabe que a atividade física melhora muito a imunidade, né? Então, tem muito paciente, por exemplo, que me pergunta, até quero que você me corrija, eu vou te falar dentro do que eu estudo, e aí você me complementa. Tem muito paciente que fala, ah, mas por que a atividade física melhora a imunidade? Teoricamente, o excesso de exercício físico, ele cai a imunidade, né? Então, quando a gente fala em atleta tem baixa imunidade, porque o exercício em si, ele aumenta o processo inflamatório no corpo. E aí, quando ele é excessivo, que é o caso de atletas que treinam por horas, né? Ou até Ele mesmo diminui a imunidade mesmo. Sim, e tem muita gente que treina bastante, né? Que faz crossfit, que luta, que faz atividade física de alta intensidade, tende a baixar a imunidade, né? E como ela tende a baixar, Camila, mas assim, quando você tem tudo depende da sua intensidade, né? Então, a forma de treino e o descanso que você dá. Então, realmente, se você faz um CrossFit todos os dias, você vai ter realmente essa baixa da imunidade. E é aí que você pode adoecer. Se você, teoricamente, ficar perto de pessoas que estão gripadas, em aglomeração, mas se você também fizer o seu treino, for para sua casa, né? Fizer uma alimentação bacana e dar esse repouso, dar esse descanso para o teu corpo, ela volta a voltar, né? Ela volta a produzir o que ela tem que produzir. E, na verdade, a gente protege a imunidade porque você tem o aumento aí dos leucócitos. E os leucócitos são exatamente os glóbulos brancos que faz toda essa proteção maior dentro do nosso organismo, avisando quando entra uma bactéria, um fungo. São os leucócitos que nos avisam, né? Que avisa que tem aí um agente invasor dentro do seu organismo. E, na verdade, quando a gente faz atividade física também, a gente aumenta, né, a serotonina, a gente deixa de produzir o cortisol, que, na verdade, é um hormônio aí do estresse, e o cortisol em excesso, na verdade, o que acontece? A sua imunidade, ela baixa. Então, por isso que é tudo um conjunto, né, Camila? É você ter uma boa alimentação, é você se exercitar de uma maneira realmente regrada, cuidadosa, né? E aí, com essa prática da atividade física, além de você proteger todos os seus sintomas, todos os seus sistemas, você tem uma proteção do seu sistema imunológico. E aí, quando você também faz atividade física, você tem um aumento da circulação sanguínea, que eleva a temperatura do seu corpo, a temperatura corporal, e aí faz também que não entre tantas bactérias no seu corpo. Então, por isso que a atividade física ela é super importante, aliada com uma super alimentação. Exato. E aí, o que acontece? Muitos pacientes me perguntam, mas como que ela melhora a imunidade? Por quê? Quando você faz atividade física, você aumenta um processo inflamatório, certo? E aí o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai combater essa inflamação, que é o que você tem o processo adaptativo ao exercício. Então, isso feito de forma constante, o seu corpo vai... Lembra que eu falei que a nossa imunidade adquirida é o que você vai tendo contato com os patógenos, com vírus, com bactérias? Então, como é que funciona? Quando você faz atividade física e você aumenta esse processo inflamatório, o seu corpo, o seu sistema imunológico vai tentar combater essa inflamação. Isso feito de forma contínua, o seu corpo fica mais resistente a esse processo inflamatório. Ao processo inflamatório. Por isso que quando as pessoas praticam atividade física, elas tendem a ter uma imunidade melhor. Porque o organismo dela já está acostumado com esse processo inflamatório que ele já é exposto
com frequência, né? Então, a imunidade acaba melhorando bastante para quem pratica atividade física. E aí, Camila, desculpa. O que eu ia te fala, se você me falar alguma não, pode coisa, falar. complementar. Não, o que eu ia te falar é o seguinte: eu estou vendo uma quantidade absurda de pessoas suplementarem o zinco. As farmácias de manipulação acho que nunca venderam tanto zinco na vida, porque saiu na mídia que o zinco combatia o Covid. E aí tá todo mundo consumindo zinco. Então, assim, as pessoas não estão passando numa nutricionista, as pessoas estão indo na farmácia de manipulação, porque as pessoas estão me falando isso, e estão lá pedindo uma miligrama lá, enfim, e tá tomando. E por que eu tenho que tomar o zinco? Como eu tomo esse zinco? E se eu tenho que suplementar mais alguma coisa para esse zinco fazer efeito no meu corpo? O excesso de zinco vai me prejudicar? Eu posso tomar? Eu tomo todo dia? Os adolescentes podem tomar? Quem toma zinco? O idoso pode tomar? Então, realmente a gente já tem alguns estudos mostrando, né, que o zinco ele tem um fator de melhora na imunidade. Então, o que os estudos mostram? Indivíduos que contraíram Covid e tinham níveis de zinco mais elevado, eles tinham sintomas mais leves. Então, não é que o zinco ele te impede. Então, pessoas que fazem uso de zinco, não é que você vai se blindar da contaminação do vírus. Isso é mentira, tá? É fake news. O que o zinco faz, ele trabalha com a parte de transporte e replicação de DNA. Então, o mineral zinco, ele faz parte desse processo e ele realmente tem comprovação na melhora da imunidade. Os estudos falam aí de uma dosagem de aproximadamente aí 30 miligramas, de 30 miligramas, mas o zinco, ele é um mineral, primeiro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele causa um desconforto gástrico, então o indivíduo tem que consumir com acompanhamento, porque às vezes essa dosagem tem que ser fracionada. O zinco, ele tem uma relação com o cobre, então, quando você suplementa zinco, você tem que fazer uma suplementação junto de cobre, porque se você tem muito zinco, você tende a baixar cobre no seu organismo. E o cobre participa também da formação de hemoglobina, assim como o zinco, né? Então, se você tem níveis muito elevados de zinco, você pode ter uma baixa de cobre. Então, qualquer suplementação, por mais que tenha comprovação, ela deve ser acompanhada por um profissional. Porque ele vai saber qual é a dosagem que você tem que usar. Porque algumas pessoas já têm uma alimentação muito saudável e já tem níveis de zinco mais elevados. A gente fala no sangue aí, acima de 80, 90, até 100, 110. E às vezes, quando eu peço o exame, tem indivíduos que já têm níveis elevados de zinco. Então, a suplementação, ela deve ser individualizada. Então, não é qualquer pessoa. Né? Então, a mesma coisa que vitamina D, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Não é, eu tenho que usar vitamina D, então eu vou usar assim, ó, a torta direita. Não é assim que as coisas funcionam. Qualquer suplementação, ela tem que ter o acompanhamento de um profissional, porque ele vai saber a dosagem que você tem que usar, se você tem que fazer a combinação com outros nutrientes, com uma sinergia entre outros outros minerais, né? Então, não é, porque o zinco faz bem, então vou tomar zinco. No entanto, que tem paciente que começa a fazer uso de suplementos com zinco e se queixa muito de dor de estômago, de desconforto gástrico, porque o zinco causa esse desconforto, né? Então, tem muitos médicos, uma paciente minha mesma me mandou mensagem semana passada falando, minha mãe, o médico prescreveu Vitergan zinco para ela e ela tá passando mal, ela tá com enjoo, ela tá... Por quê? Porque às vezes a dosagem é muito alta, a gente tem que trabalhar com dosagens fracionadas, né? E o comprimido que você compra pronto, ele vem inteiro. E aí o indivíduo não tem como fracionar. Então, qualquer suplementação, ela tem que ter o acompanhamento de um profissional. Mas a gente tem, sim, comprovação de que o zinco, ele auxilia, sim, na imunidade. Né? Então, qual que é a diferença do zinco com o zinco quelado? O que é o zinco quelado? Na verdade, o zinco quelado, ele é um mineral zinco quelado em um aminoácido. Então, Tá. na verdade, existem várias formas, né? Isso é uma forma farmacêutica.
Tá. E existem várias formas de você suplementar. E o zinco quelado, por ele ser adicionado a um aminoácido, a gente tem uma absorção muito melhor e maior Ah, tá. do Tá. que outras formas farmacêuticas de utilizar o zinco. Agora, Então, Cá, se eu não suplementar, aonde que eu encontro o zinco na alimentação? a gente encontra zinco na semente de linhaça, na gema de ovo, a gente encontra na castanha de caju, no amendoim, Ah, ostra, tá. camarão, feijão também. O feijão também contém zinco. E aí as pessoas ficam com medo de comer arroz e feijão, porque o arroz e feijão engorda, né? Dizem que ficam com medo de comer feijão. E aí tem, às vezes, uma deficiência de alguns minerais que são importantes e até mesmo alguns aminoácidos. Então, semente de linhaça, gema de ovo, amendoim, castanha de caju, ostra, camarão, são alimentos que contêm, a semente de linhaça, já falei, né? Falou? São alimentos que contêm zinco. Então, introduzir aí na alimentação, eu acho que é bem interessante. E aí, Cá, vamos falar um pouquinho da vitamina D? Porque todo mundo em pandemia, todo mundo dentro de casa, como é que a gente toma esse sol, como é que a gente traz a vitamina D para dentro do nosso organismo, porque a vida mudou. E a gente adquire É, através do sol. Então, a gente na, tem que suplementar isso também, tem que tomar isso. na verdade, a vitamina D, hoje ela já é considerada praticamente um hormônio, né? Ela participa de várias reações dentro do nosso corpo, inclusive contração muscular, inclusive no metabolismo de ferro, né? Então, quando a gente fala em anemia, ferro priva, por exemplo, o indivíduo que tem deficiência de ferro, a gente tem que avaliar também níveis de vitamina D. Quando a gente fala em câncer, né, indivíduos que têm níveis de vitamina D mais elevado apresentam menos câncer de próstata, de cólon, de mama, até mesmo de pele. Então, a vitamina D ela é muito importante. Ela já é considerada uma vitamina deficiente da população. Primeiro, porque a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro e quando se expõe ao sol, não se expõe da forma correta, se expõe só mesmo uma parte do braço. E a vitamina D também é individual, né? Então, por exemplo, pessoas que são mais negras, pessoas que têm a pele mais escura, o pigmento da pele tem mais melanina. E a melanina, ela é um protetor solar. Então, se a gente tem indivíduos negros, esse indivíduo, às vezes, ele tem que se expor por mais tempo ou mais partes do corpo expostas para ativar a vitamina D. Porque a gente ativa a vitamina D pela pele, mas aí a gente sintetiza e aí ela passa pelo rim, aí vai para o fígado e faz a conversão da forma ativa. Mas a vitamina D, ela já era considerada deficiente antes mesmo da pandemia. Então, tem muitos indivíduos que, quando eu peço para dosar vitamina D, estão com níveis baixos. E aí, muita gente pergunta, mas quanto usar de vitamina D? Também é Isso. individual. Por quê? Porque eu tenho que saber quanto esse indivíduo tem de vitamina D. O que hoje os estudos mostram é que é interessante a gente manter os níveis acima de 30, então de 30 a 50, né? Então, assim, às vezes 32, 35 já é um nível muito bom de vitamina D. Se eu tenho um indivíduo que faz aí o exame e ele tá lá com 32, eu não tenho que suplementar dele, né? Eu não tenho que suplementar para ele. E às vezes só se expor um pouco ao sol para manter esses níveis de 32. Agora, se eu tenho um indivíduo com vitamina D de 12, esse indivíduo tem que fazer uma suplementação. De quanto? Sempre a mesma dosagem? Não, porque a gente tem que fazer um cálculo. A vitamina D, a gente usa uma dosagem para aumentar a cada 6. Então, a gente tem que fazer um cálculo para ver o quanto a gente vai utilizar de vitamina D para esse indivíduo, para que ele chegue no nível de segurança, que é de 30 a 35, 40. Quando a gente fala em doenças autoimunes, a vitamina D é mais interessante próximo de 40, porque aí a gente Tá. mantém uma imunidade mais elevada, né? E muitos pacientes me perguntam, mas que horas eu tenho que tomar sol? Se eu for me expor ao sol? Tudo depende também, tá? Da latitude, do clima. Então, tem países que o indivíduo tem que se expor em horários diferentes. Mas quando a gente fala aqui no Brasil, o melhor horário é das 10 à 1 da tarde. Mas é importante também ter avaliação de um profissional, principalmente um dermatologista,
para ver se esse indivíduo pode se expor ao sol, né? E se ele puder se expor ao sol, o que é melhor é que ele se exponha o corpo todo e não por muito tempo. Então, se você conseguir expor o seu corpo todo, aí você pode se expor por um período curto. Se você colocar só o braço, você vai ter que se expor mais tempo. Uhum. Então, às vezes, até indivíduos que têm doenças de pele ou que têm melanoma, existem pessoas que têm uma predisposição genética a não sintetizar a vitamina D através da pele. Então, tem que ser suplementação. Mas, se for um indivíduo que tem um melanoma e o médico falou, olha, você pode se expor num período X, mas por um curto período, é importante ter acompanhamento de um médico, né? E aí vamos supor que eu não tenho nenhum problema, eu poderia ficar uns 20 minutos. É relativo. É importante que você não tenha vermelhidão da pele, que você não tenha queimadura. Então, tem que ver o quanto a sua pele aceita. Às vezes, Não, se você eu te ficar... pergunto pelo mínimo. O mínimo que eu tenho que ficar no sol para ter essa absorção. Então, na Não verdade, tem. depende. Tá, Depende. Talvez, se você tiver a pele muito branquinha, você pode tentar se expor por 10 minutos, mas aí você faz isso com mais frequência. tá. Né? Porque tem gente que fica 10 minutos e já tem uma vermelhidão da pele. Porque para você sintetizar a vitamina D, para que você ative a vitamina D, você não pode passar filtro solar. Porque se você passa o filtro solar, você não tem essa ativação. Isso, você E bloqueia. tem indivíduos que por mais de 10 minutos começa a ter vermelhidão na pele. E aí você tem uma lesão do tecido. Isso não é interessante. Tá. Então, é importante sempre ter o acompanhamento de um profissional, dosar os níveis de vitamina D para que fique. E olha só como é engraçado, né? Você vai pegar lá a recomendação do laboratório, tá lá, acima de 20 tá bom. Mas não é bem assim, né? Então, acima, o que os estudos mostram é que acima de 32. Eu colocaria como níveis seguros 35 e quem tem doença autoimune 40. Tá. O K, o que que é lisina? Que muita Lisina é gente um está falando em aminoácido. lisina. Ah, A lisina é um aminoácido também que auxilia no sistema imunológico. A lisina também participa da produção de colágeno, né? Então, ela melhora, além de dar um suporte para a imunidade, a lisina também auxilia aí cabelo, unha, pele, porque ela participa da formação de colágeno. E a lisina, ela está presente aí na gema de ovo, na sardinha, no frango, no leite. Então, sardinha é um alimento barato, é um alimento rico em cálcio, é rico em lisina, rico em ômega 3. Então, as pessoas deveriam consumir mais investir um sardinha. pouco Investir mais. mais. Isso eu estou falando uma população geral, tá, gente? Pessoas com problema renal, aí tem que ter um acompanhamento, não pode consumir não pode consumir a sardinha. E tudo que eu estou falando aqui para vocês é de uma população geral, Tá. né? É Sim. sempre importante que vocês façam um acompanhamento individualizado. Porque às vezes o que para um é remédio, para outro é veneno. Sim. Então, a nutrição, ela deve sempre ser individualizada. Mas a sardinha é um alimento que as pessoas deveriam introduzir um pouco mais na alimentação, porque é barato, é rico em ômega 3, então ajuda a combater o processo inflamatório, né? O ômega 3 auxilia aí na melhora da microbiota intestinal, da recuperação intestinal. O ômega 3 auxilia aí na obesidade, no combate ao tecido adiposo, que gera um processo inflamatório. Então, o ômega 3, ele também participa aqui da parte cognitiva, principalmente quando tem uma concentração maior de DHA, né? Também saúde cardiovascular. Então, o ômega 3 auxilia muito na saúde cardiovascular. Indivíduos que têm triglicerídeos altos, então triglicérides altos, o uso de ômega 3 auxilia e também, claro, que é associado com uma boa alimentação. Então, a sardinha é um alimento que deve ser Cris, linda. A sardinha deve sim ser introduzida na alimentação. E é um alimento barato e as pessoas quase não consomem. Né? De preferência, a sardinha in natura, não aquela em lata. Mas, se for consumida esporadicamente, a sardinha em lata não é um problema. Principalmente porque o que eu indico, eu falo para os meus pacientes, né? Quando a gente fala em alimentos enlatados, o ideal é que seja em óleo. Porque todas as toxinas, elas têm afinidade por gordura. E aí, se você compra Tá. em óleo, quando você escorre o óleo,
esse alumínio da lata ele vai junto e você acaba consumindo um alimento menos intoxicado, né? Hoje a indústria também já está mais moderna, eles têm substâncias ali que isolam, que não deixam o alumínio passar para o alimento, mas eu sempre falo que é melhor se prevenir. Sim. E Camila, não tem como a gente não falar do sono, né? Porque faz parte aí da nossa imunidade e as pessoas não dormem, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Tá muita gente com insônia, tá muita gente passando a noite em claro e isso deve estar prejudicando demais a questão aí da nossa imunidade. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho dele. O sono, ele não é à toa que quem criou o mundo, às 6, 7 horas da noite escurece, né? E às 6 horas da manhã clareia. Então, ao despertar, a gente tem que acordar. E a hora que escurece, a gente tem que dormir. E a população hoje em dia dorme pouco, dorme mal e não tem uma boa qualidade de sono. Durante o sono, você faz todo o reparo de parte cognitiva, descanso, você recupera seus músculos, você produz hormônios durante o sono. Então, não é à toa que a gente, teoricamente, tem noite noite longa, que é para as pessoas dormirem, né? Então, a gente tem o mesmo tempo de dia, o tempo de noite. E hoje em dia as pessoas têm muita mania de ficar no celular, de ficar trabalhando até tarde, computador ligado. Então, o sono, quando você dorme, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, não vai impactar na tua imunidade. 2 noites Sim. de sono mal dormidas, ela não vai impactar na sua imunidade. Agora, se você tem uma semana, se você tem 3 semanas que você não dorme bem, isso com certeza vai impactar na sua imunidade, né? E um outro ponto importante que eu Camila, falo, seu cachorro tá te esperando na porta. eu tenho um cachorro que eu não sei, ele é grudado comigo e Deixa ele fica entrar, assim, Camila. Põe ele é, pra dentro. não, porque daí ele fica querendo colo, esse cachorrinho ele não existe. Ô, E Camila, aí, o meu também tá aqui. Então, se eu abrir a porta, se abrir a mas sua, assim, vai ser um festival. eu tenho três, e esse daí é um negócio assim. Hoje eu fui treinar, meu marido me encontrou na academia e falou assim: volta pra casa que o Odd tá deprimido porque você saiu de casa. Ele é uma figura. Tadinho. Então, o que acontece? O sono também, quando o indivíduo deixa de dormir uma noite de qualidade de sono, no dia seguinte ele apresenta características semelhantes a um pré-diabético. Uma noite de Ah, sono, ele não impacta na imunidade, mas você altera o seu metabolismo de insulina e glicose. E muitas pessoas que às vezes não dormem bem têm uma tendência a ter mais compulsão alimentar, tem uma tendência a ser mais ansioso, a ter mais fome, a comer mais. Então, dormir ajuda no processo de emagrecimento, porque vai ajudar no seu metabolismo de glicose e insulina, vai te deixar mais tranquilo, não vai te deixar tão ansioso. Então, é importante dormir. E muita gente acha que dormir é perda de tempo. Não é. É um investimento em você. perfeito. Quanta coisa, né, Camila, pra gente cuidar, né? É, Camila, dá pra gente falar um pouquinho da geleia real? Assim, tudo que eu tô te perguntando são coisas que as pessoas vão perguntando, que as pessoas têm dúvida e que vai falando, a mídia vai falando. Então a gente quer claro. saber se tá tudo bem. Para que A que geleia funciona? real, a geleia real, ela é considerada um superalimento, né? Ela é rica em antioxidantes, em vitaminas, em fitoquímicos, nutrientes. Ela auxilia muito na imunidade, porque ela tem vitaminas do complexo B, vitamina C, né? Então a geleia real não é à toa que ela é o alimento da rainha, né? Dentro da colmeia, a geleia real é o alimento da rainha, da abelha rainha. Então Como eu consumo, Camila? Como eu então, consumo? a geleia real existe a geleia real, né? Você compra a geleia real e você pode consumir uma pequena quantidade, porque ela é riquíssima em nutrientes, então é uma pequena quantidade que você utiliza da geleia real. Hoje em dia já tem até alguns suplementos em forma de comprimido da geleia real, então, na melhora da imunidade, assim como o própolis, né? Então, Isso, a gente vai o falar dele. própolis, o própolis também, ele contém compostos fenólicos, o própolis ele tem uma ação antibacteriana, antifúngica, antiviral. Então, assim, é claro que ele não combate coronavírus, mas ele mantém ali a sua imunidade
a manutenção da sua imunidade melhor, né? Mais elevada. E por ele ter uma ação antibactericida, antiviral, às vezes você consegue combater ali uma gripezinha mais leve, que te pegaria mais de uma forma mais intensa, mas que como você está numa imunidade melhor, ela não te derruba, né? Então, o própolis também é um alimento aí que eu recomendo aí para vários pacientes, além de participar do processo de detoxificação hepática, né? Então, o própolis também auxilia no processo de detoxificação. E muita gente acha que, vou fazer uma dieta de detox. Não é bem assim. Você se alimentar bem, você tendo nutrientes, o seu corpo tem um sistema de detoxificação. Então, tendo nutriente suficiente, o seu fígado trabalha, seu intestino trabalha por conta. A gente está conversando aqui, o meu fígado está detoxificando, o seu também. Né? É importante que a gente coloque nutrientes para esse processo. Mas a geleia Camila, real, Fala. por ter uma concentração alta aí de complexo B, tem outros alimentos também, né? A geleia real não tem um custo tão baratinha, né? Ela tem um preço mais elevado, mas é um super alimento. Tem compostos fenólicos, vitaminas do complexo B, tem aminoácidos. Então é um alimento muito rico, a geleia real. E, Camila, a gente colocar a vitamina C efervescente de manhã lá no copinho com água e umas gotinhas de própolis, porque assim, eu tô vendo também todo mundo fazer isso. Por isso que eu tô te perguntando, porque você vai ouvindo. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô colocando vitamina C efervescente com 6 gotinhas de própolis. Eu falo, gente, né? O povo tá inventando tudo. Eu tomo zinco, isso que as pessoas falam. Eu tomo zinco, a vitamina C. E aí eu falei, gente, e aí? Funciona essa vitamina C com esses própolis? Com as gotinhas de própolis? Então, a vitamina C é uma vitamina que auxilia, sim, na imunidade. Mas não é todo mundo que pode usar dosagens tão elevadas. Porque algumas pessoas têm, às vezes, formação de cálculo renal. Então, elas têm que tomar um pouco de cuidado, porque pessoas que têm predisposição à formação de cálculo, ela não pode usar a vitamina C sob suplementação, né? Praticantes de atividade física, atletas, não devem usar vitamina C no dia a dia, porque por ela ser uma vitamina com um potencial antioxidante, ela pode impedir a adaptação ao exercício. Então, ela pode não ser interessante. Ela tem até uma diminuição na performance física, na adaptação ao exercício, na evolução física, quando consumida aí no dia a dia. Então, a vitamina C também, por ser uma vitamina, deve ser acompanhada por um profissional, né? Então, tem pessoas que sim, tem pessoas que nem precisa de 1 grama de vitamina C, porque a vitamina C, o excesso, a gente elimina pela urina. Às vezes, uma dosagem mais baixa já atende. E, gente, come fruta, né? Fruta tem vitamina C. As pessoas se preocupam muito em suplementar. Suplemento funciona? Suplemento funciona. Primeiro, é alimento. Tá no nome, suplemento. Depois que o alimento está correto, depois que a dieta está correta, a gente usa o suplemento se necessário. A principal é a dieta, é uma boa nutrição. E depois o suplemento. Então, Camila, então a Magali está perguntando aqui se o Centrum é bom. Então, eu particularmente não gosto de vitaminas prontas. Porque eu não sei o quanto o meu paciente, o indivíduo que eu vou cuidar, tem de vitaminas e deficiência. Então, por exemplo, às vezes a gente pega um complexo de vitaminas que tem ferro. Mas esse indivíduo é um indivíduo que tem um polimorfismo, tem uma alteração genética e ele tem uma doença que ele acumula mais ferro no fígado. Aí o indivíduo toma um suplemento de ferro e a ferritina dele vai na lua. A reserva de ferro dele vai na lua. Então, ferro demais enferruja, faz mal, né? Oxida. Então, eu não gosto de suplemento pronto sem antes fazer exame de sangue, dosar, né? Saber o quanto esse paciente se alimenta bem, quais são os nutrientes que eu tenho necessidade de suplementação. Então, eu não gosto de complexos de vitamina pronto. Porque às vezes eu tenho um indivíduo que está com muita deficiência de B12 e para melhorar rápido, dar um suplemento via oral, eu não vou conseguir a dosagem que eu gostaria. Às vezes eu vou num sublingual.
até mesmo porque a gente tem que ter um processo digestivo bom para absorver a vitamina B12. Então, eu não gosto de suplemento pronto, porque eu acredito na individualidade de tudo. Então, normalmente, a não ser que é um paciente assim, tá super bem, tá no nível de manutenção, mas é uma pessoa que treina muito, não tem uma alimentação muito regrada, a gente fez os exames e tá apresentando deficiência, tá bom. Essa quantidade de vitaminas que tem aqui vai manutenção, vai para manutenção do seu corpo, ok. Mas eu não acredito em, é bom, então eu vou tomar, porque a população tem mania disso, né? Tem mania, falou que é bom, eu vou tomar, falou que é bom, eu vou usar. Peraí, para quem? Qual é a dosagem? Em que momento vai usar? Eu posso usar? Tudo é Uhum. individualizado. E aí muita gente me pergunta as coisas e eu respondo, depende. Não é má vontade minha, não, porque eu amo minha profissão e eu compartilho conhecimento sempre que eu posso. Mas é que normalmente a pessoa fala, eu posso usar? Eu falo, mas espera aí, qual que é o seu objetivo? Qual é a sua deficiência? Você come alimentos fontes? Então, é muito individualizado. É claro É que que hoje a gente... a gente vê muita oferta, né, Camila, em farmácia. Você vê Centro 50 a mais, polivitamina 50, 60 a mais, agora tem até 60 a mais. Aí você vai vendo isso, você fala. E aí a galera vai pegando, vai tomando e como toma? Por que toma, né? Que é isso que você está falando. Tudo depende, né? tudo Camila, depende. o Pedro perguntou aqui que ele corre acho que 10 quilômetros, não sei se é por dia. Eu não vi a pergunta anterior. E aí ele está perguntando mesmo como ele faz para manter a imunidade dele. E ele está falando que ele come acho que três frutas por dia também, se tem muita frutose, se é verdade. Eu fiz um post hoje falando sobre fruta, né? Muita frutose? Depende. Quanto ele gasta de caloria? Frutose é um carboidrato. Então, se ele é uma pessoa muito ativa, talvez 3 frutas seja pouco, talvez ele possa comer mais. Então, frutose da fruta não é do mal. As pessoas falam, frutose aumenta esteatose hepática. Sim, frutose industrializada. A frutose utilizada para adoçar produto, bolacha, para barras de cereais, para adoçar produto industrializado. Frutose da fruta é um carboidrato e a fruta, quando você come fibra, você come compostos bioativos, você come antioxidantes, você come vitamina, você come nutriente. Então, 3, 4 frutas? Depende. Pode ser que sim, pode ser que seja bom, pode ser que seja pouco. Eu não sei o quanto ele se exercita, não sei qual é o valor calórico da dieta dele. Pode ser que ele possa comer mais, né? Sim, tá vendo? Então, Por isso que tudo depende, né? porque tudo depende. Eu, por exemplo, Tudo essa semana eu consegui treinar hoje. Então, eu sou uma pessoa que tive que comer menos essa semana, porque eu não me exercitei tanto. Agora, a semana que eu tô super ativa, eu como mais. Então, é balanço, né? Então, não dá pra gente... Nenhum alimento... Eu fiz um post hoje falando sobre fruta. Nenhum alimento pode ser considerado vilão isoladamente. Porque nenhum alimento engorda e nenhum alimento emagrece. É o conjunto de tudo, né? É o hábito que você torna ali o seu dia a dia. Camila, outra perguntinha que todo mundo pergunta. A tal da batata doce e o inhame. Como é que a gente come essa batata doce? É a batata rosada? É a batata branca? A batata doce é doce mesmo? Então ela tem o açúcar lá. Como é que eu consumo isso? Que todo mundo come batata doce e inhame. Principalmente agora, na pandemia. Então, o que acontece? Tanto a batata doce, na verdade, eu acho que está falando da batata Yacon, não é? E a com? A batata Yacon é uma batata muito utilizada para quem tem resistência insulínica, para quem tem diabetes, porque é uma batata que a gente consegue baixar os níveis de glicose. Então, ela é muito indicada, às vezes, e é consumida crua, né? Você pode bater num suco, você pode introduzir ali numa refeição. E até a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do indivíduo, quando ele começa a consumir muita batata Yacon, ele tem uma queda mesmo de glicose, de glicemia, e aí se é um indivíduo que faz uso de medicamento, de metformina, às vezes o médico tem que diminuir a dosagem porque a glicemia realmente baixa. A batata Yacon e o inhame, eles são riquíssimos em fibras pré-bióticas. Então, lembra que eu falei no começo da nossa live que a gente consegue formar bactérias boas dentro do nosso intestino de acordo com o que a gente come? Então, as fibras pré-bióticas, elas são alimentos para as bactérias boas do intestino. Então, quando você consome essas raízes, você tem uma boa ingestão de fibras pré-bióticas. E aí você
estimula o crescimento de bactérias boas, né? Mas, de novo, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem gente que começa a consumir e aumenta a formação de gases, porque tudo vai depender de como está a sua colonização. E, às vezes, é um processo de transição. Se você tem mais bactérias proteolíticas, você vai ter mais formação de gases quando você consome esses alimentos. Até você transformar nas bactérias que gostam desse alimento, que vai fermentar e vai produzir as substâncias anti-inflamatórias, você, às vezes, tem uma formação maior de gases. Então, isso também tem que acompanhar, porque tem muita gente que consome mais prebiótico e tem uma fermentação grande. Então, intestino é um negócio que você vai ali cuidando, modulando, mas se puder introduzir o inhame, é um alimento riquíssimo, inclusive na medicina chinesa, para mulheres tentantes, né? Tentando engravidar, as tentantes consumindo inhame. A gente tem alguns estudos em ratos, ainda não em humanos, mas o inhame é um alimento, assim, poderosíssimo, né? Tem uma ação depurativa. Eu posso comer todos os dias? Talvez sim, Tá bom. acho que sim. Não sei. Como é que eu vou saber que você pode? Senão amanhã a gente já vai no sacolão comprar inhame pra semana toda, né, Camila? Você pode introduzir no seu dia a dia, não necessariamente comer todos os dias. Porque também se você passa a comer sempre a mesma coisa, você vai alimentar só as bactérias que comem isso. Se você Entendi. faz uma variedade na sua alimentação, você vai mandar mais nutrientes para essas bactérias. E aí você vai formando bactérias, uma qualidade de micro-organismos ali interessante, uma diversidade interessante, né? É importante que você introduza. Eu tenho dia que eu faço leite de inhame, aí eu uso leite de inhame, aí outra semana eu faço de amêndoas, ou eu faço um dia de inhame, faço em pequenas quantidades, no outro eu faço de coco. E aí a gente vai variando a alimentação. E Camila, uma outra pergunta importante aqui, que até o Pedro também lembrou, sobre o gengibre. Todo mundo também coloca o gengibre lá no suco, na vitamina, come um pedacinho puro, exatamente porque falam que ajuda na imunidade, emagrecimento, enfim. Posso colocar no suco todos os dias? Por exemplo, eu coloco um pedacinho de gengibre todos os dias no suco que eu bato aqui em casa. Então, todo dia? Então. Será que é interessante? Tá. Por quê? Tá. Até o própolis, tá? Até o própolis. Tem paciente que eu falo, olha, coloque água com limão e você pinga o própolis. É para todo paciente? Não. Tem paciente que eu nem dou própolis, porque tem paciente que é muito alérgico e até com própolis ele pode ter uma reação. Tem paciente que começa a tomar limão e começa a ter dor de estômago. É porque o limão é ácido? Não. É porque o limão é alergênico. Então tem pessoas que podem, tem pessoas que não. Gengibre, posso todo dia? Depende. Eu, particularmente, não tenho boa tolerância ao gengibre. Quando eu consumo muito gengibre, eu tenho inchaço. Então, eu tenho uma tendência a ficar inchada. Então, assim, eu vou dizer que você pode usar todo dia? Não sei. Talvez você possa introduzir no seu dia a dia, mas não usar todos os dias. O gengibre também, né? Tem uma ação antifúngica, antibactericida. O gengibre auxilia na imunidade. O gengibre também tem vitamina C. Ele tem uma ação bactericida interessantíssima. Quando a gente fala em emagrecimento, também ele ajuda muito no processo de melhora da inflamação. Né? Então, o gengibre ele é interessante, mas eu não posso dizer que você pode usar todo dia. E assim, a mesma coisa suco verde. Eu posso tomar todo dia suco verde? Não acho interessante, tá? Não acho interessante usar suco verde todo dia. Por quê? Porque a couve crua, ela tem glicosinolatos e isocionatos, que são... me esqueci, me confundi com o nome, mas é isso, acho que é isso. Bom, substâncias, tá? Que podem prejudicar a função da tireoide de algumas pessoas que já têm uma predisposição a ter um hipotireoidismo. Então, eu vou falar para a pessoa, toma todo dia suco de couve? Não. Um dia você toma suco de couve, outro dia você faz um suco amarelo e coloca uma fibra, coloca um psyllium. No outro dia você faz um suco amarelo e põe uma linhaça. No outro dia você faz um suco roxo com frutas vermelhas e adiciona uma chia. Então, nada tem que ser todo dia, porque você fica com uma alimentação monótona e isso não é interessante. É interessante que a sua alimentação seja diversificada, que seja variada. Não é à toa que a gente tem vários tipos de vegetais, vários tipos de frutas, vários tipos de cereais,
que é para você variar, não é para você ficar engessado e comer, porque faz bem, então eu vou comer todo dia. Não, porque se você comer todo dia, você pode desenvolver uma alergia. Então, varie a alimentação. Olha aí, a Rose. Gengibre ataca minha Gengibre gastrite. ataca minha Então, para gastrite. ela, pode ser alergênico. Para mim também, eu não posso dar gengibre. Eu não posso usar gengibre. Assim como eu também não posso usar fermento. Eu não posso usar muito fermento. Assim como eu não posso comer alimentos ricos em leveduras. Mas isso é a minha individualidade. Né? Então a gente tem que individualizar. Eu, Camila, não posso comer ovo. Olha que beleza. Não posso comer ovo, né? Porque eu tenho uma intolerância, tenho uma alergia alimentar à proteína da clara do ovo. Então eu não posso consumir ovo. Então é tudo individual. Eu vou falar, o ovo faz bem. Sim, os estudos mostram que até 2 ovos, 3 ovos ao dia, ok. Mas que isso os estudos mostram que parece não ser interessante, porque pode subir colesterol. E algumas pessoas não podem nem consumir um pouco de ovo porque ela tem um aumento de colesterol. Porque o ovo, para ela, não é um alimento de boa aceitabilidade, uma boa digestibilidade proteica. Camila, eu tenho que tomar todos os dias 2 litros de água por dia? Não, depende. Não. Não, depende. Porque a gente tem que fazer o cálculo de 40 ml, de 30 a 40 ml, quando é a pessoa mais ativa que transpira mais, 40 ml por quilo de peso. Então a gente tem que individualizar também. Se você falar assim, para todo mundo, não. Eu peso 73 quilos. Eu tenho que tomar 3 litros de água. 2 para mim é pouco. Agora, se eu tenho um paciente que pesa 50 quilos, eu vou falar para tomar 2 litros de água, eu vou matar a pessoa afogada. Entendeu? Então, assim, até a água é individualizada. Não dá para falar que, para todo mundo. O que fala-se é, normalmente, 2 litros de água. Claro, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente só tem mais 2 minutos. Eu acho que a live, ela fecha com 1 hora, não é? Então se ela cair, a gente só retoma, viu, pessoal? A gente volta aqui só para, né, para finalizar, para ver se alguém tem mais alguma dúvida, pergunta, que a gente ia fechar, na verdade, né, Cá, com as dicas de alimentação, o que a gente pode incluir, o que você sugere. Faltam 2 minutos aqui mesmo para acabar. Eu sugiro muito que a gente use alimentos ricos em zinco, então os cereais, as castanhas, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, as oleaginosas também, né? Porque tem selênio, selênio também é um mineral, mas também cuidado com excesso, porque selênio em excesso pode ser prejudicial. Então, utilize castanhas, que também tem vitamina E, tomate, que tem licopeno, também interessantíssimo aí na parte da imunidade. Ômega 3, que a gente falou da sardinha, é muito interessante utilizar. Os cogumelos têm também potencial antioxidante. O gengibre, que nós falamos aqui, pimenta, também tem beta-caroteno, além disso tem uma ação termogênica, então acho interessante. Iogurte, né, para quem não tem intolerância à proteína do leite de vaca, os iogurtes, principalmente tem um no mercado agora que é feito com kefir, então tem bactérias probióticas que melhoram a saúde intestinal. Então, para quem não tem intolerância à proteína do leite de vaca, pode introduzir no dia a dia. O alho, né? O alho tem um poder maravilhoso aí na melhora da imunidade, reforça o sistema imune, tem uma ação antiviral também, antibactericida. A cebola tem quercetina. A quercetina tem estudos aí mostrando. Provavelmente a gente vai ter aí bons resultados em suplementação de quercetina na prevenção de Covid. Ainda não temos nada comprovado, mas tem estudos vindo pela frente aí. Então utilize cebola, principalmente a casca da cebola, tá? Usa a casca, seca a casca, faz uma farinha e utiliza aí na alimentação, que você vai ter um pouco de quercetina na tua dieta. A geleia real, o própolis, que nós já falamos, a batata yacon e o inhame, que são ricos em fibras pré-bióticas. Então, num contexto geral... Vai cair, ó. Vamos só